Salve, salve, rapaziada! Chegamos ao 20º Copeiros, hein? Eu e o Gustavo tava conversando agora há pouco. A gente lembra lá de quando o projeto, né, Gustavo? Lá no comecinho, quando era uma ideia, e agora a gente tá Quando na tudo reta era final. mato. Quando tudo era mato, né? Inclusive o R-City, né? Nem existia o R-City quando teve a ideia do Copeiros, né? E nessa edição a gente vai falar sobre a seleção americana, Gustavo. O 20º Copeiros é sobre a seleção dos Estados Unidos. Seleção que ela é nome frequente nas Copas, né? E busca superar campanhas discretas na história dos Estados Unidos em mundiais. Salve, Gustavo, tudo certo? Salve, Caio, tudo certo? Boa noite, pessoal. Né? Vamos aí para o 20º Copeiros. E, como de costume, né, tem Copeiros toda sexta-feira aqui. Para você não perder, sempre que a gente lançar vai chegar uma notificação no seu celular. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos seguir aí. E para os americanos que estão nos acompanhando é foda, hein, Gustavo? Hi, guys! Aí tá nos sim, ó, acompanhando. agora eu desenrolei no inglês, hein? Hi, guys! Seleção americana, Gustavo, ela chega à sua 11ª Copa do Mundo, né? A última Copa os Estados Unidos não participou, né? Em 2018 ficou de fora. Mas agora chega ao total de 11 Copas do Mundo. Isso aí, a seleção ela é multicampeã da Copa Ouro, Caio, que é a competição mais importante ali da América Central e da América do Norte, né? Os Estados Unidos venceu o torneio em 91, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 e 2021. Né? Quase todas, né, Caio? De 2000 para cá. E ela é a segunda maior vencedora da competição, perdendo apenas para o México, né, que conquistou em 8 oportunidades a competição. Seleção mexicana é bem chatinha, né? Mas beleza, a disputa ali tá pau a pau. E falando sobre a última conquista da Copa Ouro, Gustavo, que foi no ano passado, a seleção americana ela disputou 6 partidas na competição e venceu as 6. A competição ela foi disputada nos Estados Unidos, jogou em casa, e a seleção americana acabou sobrando na competição. Isso aí, na primeira fase a seleção venceu os 3 jogos, né? Ganhou do Haiti por 1-0, Martinica por 6-1 e o Canadá por 1-0. É Martinica, já ouviu aquela música de carnaval? Chiquita bacana lá na Martinica, nananana, de banana nanica. Não é da minha época. Nem da minha, mas eu sei. O nível também de futebol lá na América Central e do Norte tá bem alto, hein, Gustavo? Tá embaçado, hein? Não, todos os Estados Unidos sempre vai pra Copa. E nas quartas de final, falando sobre a fase mata-mata, a América Central e do Norte é tão pequena que não tem nem oitavas, eles já pulam para as quartas de final, igual é na Copa América também. Igual no Paulistão. Nas quartas de final, a seleção venceu a Jamaica por 1-0. Na semifinal, venceu o Catar, que foi a seleção convidada para disputar a Copa Ouro, também por 1-0. E na grande decisão, venceu o México, e adivinha por quanto? 1-0. 1-0, perfeito. Mas contra o México a vitória veio na prorrogação, né? Com essa vitória na prorrogação, os Estados Unidos conquistou seu 7º título da Copa Ouro. E no trecho anterior, Gustavo, a gente falou que sobrou porque venceu as 6 partidas, obviamente, né? Venceu todas as partidas, teve um grande destaque. Mas não foi fácil as partidas dos Estados Unidos, não, né? Tudo 1-0, chorado, tirando na fase de grupos. Pois é. O restante foi bem complicado na vida dos Estados Unidos. Só abrir um parênteses aí, Caio, pro Catar, né? O Catar fez uma excursão, né, antes da Copa do Mundo, porque jogou a Copa América, jogou a Copa Ouro, porra, e tomou lapada em todas. Cara, você estava falando que foi tudo chorado, né? Todas as fases foram choradas. O gol do título, né, desse último título da Copa Ouro, foi marcado pelo Miles Robinson. Ele é um zagueiro de 25 anos que joga no Atlanta United, né, que é um time lá da MLS, né, e o gol do título foi marcado aos 117 minutos, ou seja, na prorrogação, no finalzinho da prorrogação. Finalzinho, faltando 3 minutos. Gostei do seu timbre no MLS. Gostei, Gustavo. Você tem um bom sotaque americano, hein? O Miles é o Daverson americano. O herói improvável. A seleção americana ela garantiu a classificação para a Copa de 2002, ficando na 3ª colocação das eliminatórias. E como nada vem sendo fácil para a vida da seleção americana,
a seleção fez 25 pontos, né? Foram 14 partidas disputadas com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Conta pra gente, Gustavo, por que a vida dos Estados Unidos não foi fácil para chegar nessa Copa? Pois é, né? Por pouco a seleção dos Estados Unidos não foi para a repescagem, né, Caio? Eles ficaram empatados em pontos com a Costa Rica e passaram por saldo de gols, né? Foi graças ao saldo de gols que os americanos vão jogar o Mundial e a grandíssima Costa Rica ficou de fora. Não, ela passou na repescagem. Passou na repescagem, exato. Gustavo, que é grande fã da seleção da Costa Rica, ele é um admirador da Costa Rica. Ele está em êxtase para fazer esses copeiros da Costa Rica. Eu vou ter que adiantar esses copeiros da Costa Rica, porque o Gustavo tem palpitações quando a gente fala da Costa Rica, das Costas Ricas, não, da Costa Rica. A seleção americana, Gustavo, a melhor campanha de Copas do Mundo da seleção americana foi recente. Foi em 1930. Primeira Copa da história, né? A seleção americana chegou à semifinal, ó, quem diria. Mas aí chegou na semi, né? Aí acabou sendo derrotada pela Argentina por 6-1. Parece uma seleção que chegou na semi em 14, né, Gustavo? Depois dessa campanha em 30, né, Caio? A campanha de maior destaque dos Estados Unidos foi em 2002, né? Na Copa que nós fomos vencedores. A seleção americana chegou até as quartas de final depois de uma campanha surpreendente aí na Copa da Coreia e Japão. Copa da Coreia e do Japão, que tiveram algumas zebras, hein, Gustavo? A gente falou da seleção de Senegal, que chegou até as quartas. Já falamos em alguns copeiros da Turquia também. Turquia a gente não fez copeiros, porque não vai para a Copa. Mas a gente falou da seleção turca que esteve nas quartas de final da Copa. Então, surpreendente. Coreia, né, que chegou na semi, enfim. Outros copeiros aí que você tem que assistir, dá uma maratonada aí nos copeiros. Nessa Copa do Mundo, Gustavo, que a seleção americana chegou às quartas de final, ela venceu na estreia Portugal por 3-2, empatou com a Coreia e perdeu para a Polônia na última rodada, né? A campanha ela acabou rendendo para os Estados Unidos a segunda colocação no grupo com 4 pontos, deixando para trás a seleção da Polônia e de Portugal, seleções que eram favoritas para passar, acabaram ficando para trás. E nas oitavas teve um clássico norte-americano, né? Estados Unidos contra México, né, Caio? O Trump, essa hora, já estava querendo construir um muro ali para dividir a parada toda, o bagulho ficou louco, e aí os Estados Unidos levou a melhor, venceu por 2-0 e foi para as quartas de final. Nas quartas de final encarou a Alemanha, né, e a seleção alemã venceu os Estados Unidos por 1-0. E o principal jogador da seleção americana de todos os tempos, né, falar um pouquinho de história, né, é o Meia Donovan. O jogador, ele foi o principal destaque da seleção americana. Você lembra dele, Gustavo? Tem uma camisa dele, é do Blas, comprou porque quis, mas eu tenho. 33 reais. 30 reais, isso, exatamente. Ele jogou na seleção americana desde o início dos anos 2000 até o final de 2013, Gustavo. Ele atuou pela seleção em 157 partidas, né, Caio? Fez 57 gols. Ele é o maior artilheiro da história da seleção americana e, além disso, conquistou 4 Copa Ouros, né, que a gente citou aqui, em 2002, 2005, 2007 e 2013. Em 2 dessas, ele foi artilheiro da competição, né, em 2003 e 2013, além de ter sido aí também o melhor jogador da Copa Ouro de 2013. E em 2002, ele foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, né, Caio? Se já foi uma surpresa os Estados Unidos chegar até as quartas de final, Donovan foi o melhor jogador jovem aí da Copa de 2002. Naquele Mundial, ele tinha 20 aninhos. Foi um cara que sempre deu trabalho para a seleção brasileira, Gustavo. Não vou lembrar qual foi a Copa das Confederações, tá? Eu acho que foi em 2009, ou 2009. Vamos chutar 2009 aqui. Foi 2009. Foi 2009. Convicto, Se não confia, não fala. Então, foi em 2009. Os Estados Unidos chegou na final da Copa das Confederações junto com o Brasil. E os Estados Unidos, nessa partida, abriu 2-0 contra o Brasil. E o Brasil virou. Você era uma pequenina criança, né, Gustavo? Então, você não vai lembrar desse jogo. O Brasil virou o jogo com gols de cabeça lá do Lúcio, do Juan. E o Donovan jogou muita bola contra a seleção brasileira. Então eu lembro dele por causa dessa partida. E era um jogador realmente diferenciado lá nos Estados Unidos. Tanto que é o maior jogador da história. Mérito ser o maior jogador de futebol da história dos Estados Unidos, Gustavo?
Claro que é mérito. Que isso, cara? Claro que é mérito. Porque o futebol não é lá aquelas coisas, Não, né? não é, mas o Donovan foi pica, pô. Jogaria no Brasileirão aqui, Série A? Jogava. Porra, ó, vamos comparar ele aí. Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. Arrascaeta. Donovan era pica Arrascaeta. Caralho, porra. Só fatos. Luan ou Donovan? Donovan. Sem uma perna. Aleijado, mancando, aposentado. Com todo respeito ao Luan. Com todo respeito, né? Com todo respeito. Faz tempo que a gente não mete essa. E depois da Copa de 2018, né? Os Estados Unidos não participou da Copa, mas após o período Copa de 2018, a seleção americana entrou em campo em 60 oportunidades, Gustavo. Acho que até hoje é a seleção que mais entrou em campo, que a gente falou aqui no Copeiros. A seleção americana venceu 37, empatou 10 e perdeu 13 partidas. Aproveitamento de 67,22% nesse período de 4 anos. E a seleção, Caio, teve alguns bons desafios aí nesse período, né? Jogou contra a seleção brasileira, Inglaterra, Itália, Uruguai e a Suíça, né? Contra o Brasil, a seleção foi derrotada em 2018 por 2-0. Contra os seus colonizadores, estou gostando de fazer essa parada, esses conflitos, né? Copeiros de geopolítica, né? Contra a Inglaterra, acabou perdendo por 3-0 e contra a Itália perdeu por 1-0. Esses confrontos, né? Esses outros dois que eu citei também foram em 2018, ou seja, em 2018, 3 desafios, 3 pauladas. Dominava nos Estados Unidos. E contra o Uruguai foram 2 confrontos, Gustavo. Um foi em 2019 e outro foi neste ano, né? Foi em 2022. Foram 2 empates. Aí melhorou um pouquinho, vai. Em 2019 foi 1-1 e nesse ano o confronto foi 0-0, né? Contra a seleção da Suíça também, outro desafio complicado. Foi no ano passado, né? Em 2021, e a seleção americana perdeu por 2-1. Não tá dando muito bom esses confrontos contra grandes seleções, hein, Gustavo? Pois é. E o principal jogador da seleção americana atualmente é o jovem de 23 anos, né, Caio? Christian Pulisic. Ele joga no Chelsea, né? E pelos Blues ele é campeão da Champions 2020 e 2021, campeão da Supercopa Europeia em 2021 e, claro, campeão mundial de 2021. Alô, torcedor palmeirense. Bom de bola, hein, Caio? Pulisic, bom de bola. Você acompanha, Gustavo? Fala um pouquinho dele, porque eu não vejo muito futebol europeu, né? Cara, como você eu sabe. lembro assim, ele não é titular absoluto do Chelsea. Eu vi ele entrando em alguns jogos da Champions, principalmente a Champions que o Chelsea foi campeão, né? E foi um motor ali no ataque, foi um cara que conseguiu mudar o jogo, assim. Se eu não me engano, ele entrou também na final do Mundial contra o Palmeiras, então foi bem aí o Pulisic. Ele entrou no lugar de alguém, que obviamente eu não vou lembrar, do Chelsea. Obviamente ele entrou no lugar de alguém. Ele tinha que entrar no lugar de alguém. Obviamente eu não vou lembrar quem foi, mas foi alguém que saiu contundido no primeiro tempo. Então ele atuou durante quase toda a partida, prorrogação. Então ele teve um papel importante na final do Mundial. Então, gratidão eterna ao Pulisic também, o americano mais amado pela torcida brasileira. E eu não sabia que ele era americano, inclusive. Descobri aqui durante o Copeiros, né? Nossas pesquisas, Copeiros eu também. Nos revela. Muita cultura. Ó, você que não estuda, não quer saber de escola, assiste Copeiros, pelo menos, que tem muito conhecimento, geografia, a gente fala da guerra. Quem quiser ver o conteúdo do Irã também tá um conteúdo muito explosivo, pode assistir aí que tá muito bom. Segue. Gustavo vai cortar, ele me lacrador. Eu não corto nada. O principal momento, Gustavo, do Pulisic foi o gol marcado contra o Real Madrid, né? Foi na semifinal da Champions do ano passado. Aí, ó. Vai segurando o americano. E a partida na Espanha, ela foi difícil, né? Então, foi no primeiro jogo que foi na Espanha e o gol do americano acabou garantindo um empate, né? Acabou deixando a equipe do Chelsea cheia de confiança para decidir o jogo de volta na Inglaterra, né, que acabou garantindo a vaga na final da Champions. Gustavo, uma perguntinha polêmica. O Donovan, ele não fez sucesso no futebol europeu. Ele foi para algumas equipes da Europa, da Alemanha, mas não deu certo. O Pulisic vem dando certo no Chelsea. Será que tem alguma condição dele superar o
O ídolo americano? Cara, eu acho que o Pulisic é que tem a importância de crescimento também, né? Eu acho que o Pulisic vem numa época que os americanos dão mais importância ao futebol americano, né? Eles estão tentando crescer a MLS, então eles têm. Enfim, como um todo, eles têm feito o possível para o futebol americano crescer. Então, ele pode ser um ídolo, mas o Donovan, que tá lá desde o começo, desde que quando a seleção era ele mais 10, eu acho que ainda tipo, tem muita importância. Assim. Quando tudo era mato. Exato. No futebol tem muito disso, assim, tem muito esse saudosismo pelo cara que, né, fez a diferença num momento que não era propício. Em números, eu acho que ele tem tudo para passar o Donovan, né? Porque ele tem 23 anos apenas, tem muita lenha para queimar. Mas é o que você disse, é idolatria, é saudosismo. É o cara que veio lá do passado, quando o futebol era bem menos inexplorado nos Estados Unidos. Então é verdade. Ótimo ponto, Gustavo. Vai daí. Vai daí. Pulisic fez suas categorias de base no Borussia Dortmund, Caio. Ele não fez as categorias de base nos Estados Unidos. Será que é por isso que ele é um diferencial? Não sei, né? Ele ficou lá na equipe alemã até 2019, né? E desde então ele foi para o Chelsea e já atuou pelos Blues em 115 partidas e tem 25 gols marcados. Já pela seleção, Gustavo, o número deles os números são melhores, né? São 51 partidas pela seleção americana com 21 gols marcados. E ele tem uma conquista, né? Que é a CONCACAF Nations League, que foi conquistada na temporada 2021. Exatamente. E ó, você estava falando aí que ele pode alcançar e tem um dado importante. Ele já é o sexto maior artilheiro da seleção americana, né? Com 21 gols marcados. E ele foi apelidado pela torcida de Capitão América, devido a, segundo os torcedores, né, suas características de força, velocidade, agilidade e inteligência também dentro de campo, né? Ele não quis abraçar muito esse apelido, talvez ele tenha achado ali que seria um pouco soberbo, mas pegou e já era. Só espero que o Pulisic não pegue as sobrinhas aí das suas esposas, porque o Capitão América fez isso no filme. Tem um outro super-herói também que pegou a sobrinha, não teve? Não teve? Tem. Mas eu não vou falar quem é. Esmaga. Essa foi boa, hein, Gustavo? Pô, que deixa. Que deixa. Aquelas características que foram ditas aí do Pulisic, né? Força, velocidade, agilidade, um grande poder mental. Ele lembra, então, muito o Gustavo Mosquito jogando, né? Puta que pariu, sem dúvidas. Isso aí, Gustavo. E o Nicão também, né? Nicão, pelo amor de Deus. Tá, vamos de seleção americana, né? Já estamos apelando daí. demais. Da última seleção titular, né, dos Estados Unidos, Gustavo, a última partida que a gente acompanhou, apenas um jogador atua no futebol dos Estados Unidos. 6 atuam na Inglaterra, 1 em Portugal, 1 na Escócia, 1 na Espanha e outro na França. Então, é uma seleção aí que está espalhada pelo mundo. Exatamente, principalmente na Premier League, né? Que para todos, acredito, é a liga mais disputada aí do planeta. E o treinador da seleção americana é o Greg Berhalter, né? Um treinador que assumiu o comando da seleção em 2019, Caio. Ele comandou a equipe em 51 partidas e venceu 33 jogos, né? Um número bom. Nesse período ele conquistou 2 títulos, a Copa Ouro e a CONCACAF Nations League. E antes de chegar na seleção, Gustavo, peraí. Que susto. Caralho, também mó susto. Ela fica quieta o dia inteiro, mano. Espera a gente começar a falar aqui. Ela começa a latir, querer pegar a Belinha. Fifi! Chega! E antes de chegar na seleção, Gustavo, o treinador ele comandou o Columbus Crew por 6 temporadas, né, até chegar à seleção dos Estados Unidos. E assim como vários treinadores que já falamos aqui no Copeiros, ele atuou pela seleção dos Estados Unidos, né? Greg atuou pela seleção, ele era zagueiro e disputou 2 Copas do Mundo. Ele disputou a Copa de 2002 e 2006. Pela seleção ele disputou 44 partidas. E ele foi convocado por mais de 10 anos pela seleção, né? Representou a seleção americana e em clubes, né? Ele atuou pelo Sparta Rotterdam da Holanda, o Crystal Palace da Inglaterra e o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Show de bola. Com certeza tinha um Cris no elenco, né, Caio? Na seleção
americana, e aí eles fizeram a dupla Chris e Greg. Perfeito. Virou a série depois. Agora, quais são as expectativas aqui da seleção americana até a Copa do Mundo? O ponto é o seguinte: a seleção não tem amistosos marcados, né, até agora. O próximo confronto oficial vai ser na abertura do Mundial, da Copa do Mundo, que é dia 21 de novembro. A última partida foi no dia 14 de junho, né, quando empataram por 1-1 contra o El Salvador. Caio, os últimos jogos dos Estados Unidos, vou te falar. Recentemente você foi para El Salvador, não foi, Gustavo? Passei por lá em El Salvador. Passei Bahia, no El Pelourinho, Salvador. Só no Rolodum. ó o Vai pôr um sonzinho aí. estereótipo que o cara tem da Bahia. Ai, vai lacrar. Nossa senhora. O Rolodum é Isso é da uma hora, eu não tô vergonha. criticando. Isso é uma vergonha. A seleção americana, Gustavo, ela tá no grupo B da Copa do Mundo, né? Ela vai enfrentar a Inglaterra, Irã, que a gente citou aqui nesse Copeiros, e País de Gales. É um grupo complicado, né, Gustavo? Olha, quando eu tava escrevendo, te mandando aqui o conteúdo do Copeiros, eu fiquei pensando, falei, puta, esse grupo vai ser difícil, hein, de comentar, porque eu tenho bastante dificuldade para saber quem vai ser o segundo que vai passar nesse grupo. Eu acho que a Inglaterra é certa a classificação dela, mas agora essa briga entre Estados Unidos, Irã e País de Gales, ali, confesso, no meu pouco conhecimento dessas seleções, Irã a gente já falou até um pouquinho mais aqui, País de Gales ainda não. Eu acho que é uma briga de bêbados, né, entre os três. Eu acho que País de Gales vai conseguir a classificação nesse grupo. Eu acho que os Estados Unidos vai ficar de fora. País de Gales chega com moral, porque veio da repescagem também. Tem o Bale, né, que queria de toda maneira disputar essa Copa do Mundo, porque né, nunca chegou numa Copa. É um jogador diferente. Não vem tendo boa fase não vinha tendo boa fase no Real Madrid, mas é um jogador diferenciado, né? Não dá para tirar os méritos do Bale, né? Ter chegado no Real Madrid, sendo um jogador do País de Gales, enfim. Já surpreendeu em algumas Eurocopas também atrás, uma ou duas Eurocopas atrás, foi uma seleção que deu muito trabalho e é no principal continente do futebol, né? Hoje a Europa é muito forte no futebol, acaba sendo o principal continente. Então eu acho que País de Gales vai acompanhar a Inglaterra nessa classificação e, infelizmente, a seleção dos Estados Unidos vai ficar de fora. Até porque, né, Gustavo, pelos confrontos que a gente mostrou dos Estados Unidos teve boas oportunidades de enfrentar grandes adversários e não mostrou a que foi, né? Acabou empatando só com o Uruguai, que a gente sabe muito bem aqui na América do Sul que o Uruguai não está sendo mais aquela potência. Garantiu 2 empates, mas perdeu para o Brasil, perdeu para a Suíça. Potência! Potência. Enfim, não tá vivendo o seu melhor momento. Então, os Estados Unidos têm o Pulisic, né, que a gente falou que é um destaque individual, mas é uma seleção que não me convenceu, Gustavo, essa pesquisa que a gente fez, o que a gente falou, o aproveitamento da seleção nesse período, mesmo conquistando uma Copa Ouro, mas a gente viu, né, os adversários que, tirando a seleção mexicana, a seleção dos Estados Unidos não pegou nenhuma seleção forte, então eu acho que na Copa do Mundo ela não vai ter forças para passar da primeira fase. E você, o que você pensa? Eu vou contigo, cara. Eu me lembro agora que naquele vídeo geralzão, logo quando foi sorteado os grupos da Copa, a gente deu palpites aqui sem embasamento nenhum. E eu acho que eu falei que os Estados Unidos ia passar, mas o País de Gales também nem tinha entrado ainda, enfim. É como você falou, briga de bêbado, né? Porque Irã tem uma seleção muito fraca, né? A Inglaterra sobra, Estados Unidos não foi para a repescagem por pouco, né? Quase foi, não dá pra, classificou, mas não dá para falar que classificou tranquilo, porque a gente já falou aqui. Bom ponto. Por conta de saldo de gols, acabou classificando, aí a Costa Rica que foi para a repescagem e País de Gales passou na repescagem. Mas o retrospecto dos Estados Unidos contra as seleções piores, né, seleções de nível muito mais baixo, mostra que não é uma seleção que está preparada ali para disputar uma Copa do Mundo. Então, acho que País de Gales, como você falou, por chegar com moral também pela repescagem, por ter um jogador de destaque, assim como os Estados Unidos também tem, mas eu acho que o Gareth Bale pode como é que se diz? Contribuir Tem muito o mais. maior poder decisivo.
Sim, maior poder decisivo, além do que a experiência também, né? O Bale já rodou mais do que o Pulisic, então acho que ele vai ser muito mais líder aí nesse quesito. Então acho que o País de Gales vai passar, os Estados Unidos vai cair na fase de grupos. O Bale fez gol de bike em final de Champions, né? Não é para qualquer um É, isso aí, né? sim. Pô. E o Gustavo falou que a gente fez um vídeo logo que saiu as seleções, né? Os grupos das Copas da Copa do Mundo, aliás, e falou que a gente falou sem embasamento. Não que a gente tenha muito também hoje, né? Mas enfim, a gente dá aqui nossos pitacos, mas Não, hoje tem, pô. o ponto principal é a gente trazer as informações dos Estados Unidos, aí a gente dá nossa opinião e você forma a sua também. Às vezes a gente tá falando isso, aí você vai falar, pô, esse porra desse Caio tá falando merda, né? Não tem nada a ver o que ele falou, não. Nossa, Gustavo. Toda vez que eu não tô aqui, eu penso isso. Quando você grava vídeo sozinho, eu penso isso. Principalmente quando é de São Paulo, né? Eu mando mensagem no WhatsApp, falou bosta, hein? Seu merda. Pior que eu falei mesmo, falei que o São Paulo não era nem um pouco favorito, que ia perder de 2-0 pro Galo, aí empatou lá, eu me fudi mesmo. Mas enfim, rapaziada, é isso. Tá entregue o 20º Copeiros. Chegamos no 20º, hein? 20 copeiros já, ó. Tem muito conteúdo para você assistir, maratonar. Pega com a gata na sexta-noite, compra uma pipoca, compra um bom vinho, né, Gustavo? Cu, né? Lógico, e assiste o Copeiros. Não faça isso, mano. Se você vai pegar a gata para assistir a gente... Ó, e se você tiver solteiro, se for uma peguetezinha, vai engatar o namoro, vai engatar o romance, pode ter certeza. Vai engatar. O Gustavo tá fazendo um belo de um marketing do canal. Não, é 100%. Tem que ser realista. O melhor marketing é aquele realista. Não resolvemos esse tipo de problema. Nós fazemos isso. Isso aqui nós não fazemos. Só marketing. Não vamos trazer a sua pessoa amada em um vídeo. O único problema é que a sua namorada ela pode ir atrás do Gustavo também, porque o Gustavo é o galã do canal, enfim. Pode ter esse tipo de problema, mas chegamos ao final desse 20º Copeiros. Gustavo, mas é isso, rapaziada. Tá entregue o 20º Copeiros. Obrigado para você que é novo aqui no canal. Seja bem-vindo. Você que já é velho da casa, continue aqui com a gente. Sempre um prazer estar falando com vocês. E é isso, curta nosso conteúdo, tá bom? E acompanhe tudo aqui do R-City. Grande abraço a todos e até mais. Falou, Gustavo. Tamo junto. Valeu!